nessa linha de raciocínio, tem uma mensagem do Jeff Faroya Alves, ele falou assim, ou seja, quem não consegue subir e descer cardio por causa dos beta-bloqueadores está quilhado, aí ele colocou aqui palavra portuguesa, a nível de cartucheira lateral. O Faroya, ele é um treinador português, ele é um dos caras que segue você, eu, o Júlio, né? E ele tá um dos caras que tá querendo a gente ir para lá e tá sempre com a gente, né? Bom, tá falando das cartucheiras, né? Geralmente a cartucheira, pro pessoal, né, tem vários nomes, a cartucheira flanco, né? Eu acho legal o nome americano, chama Love Handles, né? Love Handles, entendeu? Até porque você puxa, né? Pronto, não precisa explicar mais nada, né? Eu achei que você não ia explicar. Ai, cara. Os puxadores do amor, né? A gente tá falando dos flancos, tá, pessoal? Essa região aqui, lombar aqui, é desgraçada, que não sai mais nem que o cacete, entendeu? Pode ser chamada de love handles, entendeu? Que você puxa ali como alça. Nem com o cacete sai. Ai, meu Deus do céu. Ai, ferrou. Esse vira meme, esse se fudeu. Esse vira meme, irmão. Esse vira meme. Esqueci o que eu tava falando. Você estava falando sobre a necessidade, a busca do atleta, por exemplo, de entrar em amió. Ah, tá bom. E no caso, o cara que corre, verdade. Aí, então, os love handles, né? A quilha, o cara que fica quilhado, né? Na verdade, uma deficiência da captação periférica de glicose, né? E você vê isso numa série de pessoas, principalmente pessoas que têm alterações hormonais. Então, alteração de tireoide, alteração de hormônios sexuais, pode ser testosterona e pode ser estradiol também. Qualquer coisa que mude a sua capacidade de captação de energia, né? Ou seja, a entrega de energia para o músculo, que, na verdade, traduzindo isso para carro, que é mais fácil de entender, é como se a sua bomba de gasolina diminuísse. O motor está lá, mas a bomba de gasolina que jogava a gasolina começa a fazer assim. Né? E isso acontece como? Acontece principalmente nessas situações. Por que eu falei tireoide primeiro? Porque não só o hormônio tireoidiano é responsável pela nossa velocidade metabólica, mas também ele é responsável pela sensibilidade periférica do hormônio androgênio e do hormônio estrogênio, né? Tanto pela testosterona quanto do estradiol. Isso quer dizer que sempre que você tem uma piora da função tireoidiana, a piora da função androgênica e estrogênica também acontece. E por isso que eu tenho tanto carinho pela tireoide. Isso é uma coisa que vocês precisam estudar, tá? Estudem tireoide com carinho, pessoal. Todo mundo acha que é tomar um remedinho e resolveu. E tem gente que acha que toma esse remedinho e emagrece. E a coisa não é bem por aí. Mas enfim, estava falando da questão da corrida, né? O que a gente tem na literatura é que quando você muda o tipo de exercício, você muda o tipo de prioridade. Então, musculação, por exemplo, ela faz você baixar o LDL colesterol. Todo mundo, eu vou correr para baixar meu colesterol. Não, não faça isso. Se você correr, você vai aumentar seu colesterol. Não, vai aumentar. Por quê? Porque o exercício aeróbico, ele aumenta o HDL. Isso é importante porque isso é uma coisa... interessante. Então, correr pode aumentar o seu colesterol. Pode aumentar seu colesterol. Se você não tem um controle alimentar. Se você tem problemas numa má alimentação, se você está numa atmosfera propícia, vamos dizer assim. Né? E começa a correr, o que é o que tende a acontecer? Aumentar o seu colesterol. O cardiologista sabe disso. Por que aumenta? Ele aumenta de um jeito ruim? Não, não aumenta de um jeito ruim. Calma que eu não disse isso. O que acontece é que ele aumenta o HDL, que é o colesterol bom. Só que se você tem 300 de colesterol e aumenta o seu HDL, você vai para 310. Então o colesterol total vai aumentar. O que melhora? Melhora uma coisa chamada índice de Castelli, que é a relação entre o colesterol ruim e o colesterol bom, se a gente pode falar assim. Tá? Que é algo muito difícil, por exemplo, nos atletas. Os atletas geralmente têm o colesterol bom muito baixo. Exato. Porque trabalha muito em restrição calórica, não utiliza muita fonte de gordura. Usa medicação, também interfere. Os hormônios esteroides aumentam o colesterol ruim. Exatamente. Então, existe essa coisa. E o que mais que o aeróbio faz? O aeróbio remove gordura subcutânea.
Então, uma coisa que o Faroya falou que é interessante e que é verdade, pelo menos a gente tem literatura para falar isso, é que se você quer diminuir o que é a sua gordura subcutânea do tronco, veja bem, mulheres, isso não resolve para tirar a gordura da coxa, tá? Então, corrida não tira gordura localizada na coxa, tá? A gordura, ela remove gordura subcutânea do tronco. Corrida. Exato. E a musculação? A musculação remove gordura visceral. A musculação, ela remove gordura visceral e baixa LDL. Legal. E o aeróbio? O aeróbio aumenta o HDL e remove gordura do subcutâneo do tronco. Então, por isso que é tão importante a gente ter o aeróbio junto com o anaeróbico, porque eles se complementam, né? Outra coisa que o aeróbio faz, né? Ele pode não abaixar a quantidade de LDL, mas ele diminui o nível de inflamação. Isso é importante por quê? Porque para o mecanismo de criar ateroma, Renato, você precisa de inflamação. Não é o colesterol que vai e atravessa a parede do vaso e faz uma massa de matéria que vai criar um entupimento na artéria. Não é isso, né? Na verdade, o colesterol ele vai estar no nosso vaso, na nossa artéria. Um macrófago ele vai achar que o colesterol ele é uma partícula invasora e, puf, vai englobar esse colesterol LDL. Só que ele vai fazer isso com vários. O macrófago, por diapedese, ele atravessa a parede do vaso, ele atravessa o endotélio, só que ele não atravessa o muscular. E aí, com vários macrófagos atravessando, o que vai tendo na parede do vaso? Ela vai inchando e vai criando o que é a obstrução. Então, a doença ateromatosa, ela vem por inflamação. Então, tudo que cuida de inflamação é benéfico para quem tem tendência à doença ateromatosa ou já tem essa doença. Ah, eu já montei o ateroma. Então treine. Por quê? Porque você vai diminuir a calcificação dele. Ah, eu já tenho o ateroma calcificado. Então treine, porque você vai melhorar a mobilidade do endotélio, aquele vaso vai funcionar melhor. Mas claro, você tem que ter um acompanhamento médico para isso, porque dependendo do tamanho do ateroma, você precisa fazer alguma coisa. É aí que entra o stent, né? Quando faz a hemodinâmica, vê lá uma obstrução maior do que 80% e o médico ele põe aquela molinha dentro da artéria que abre a artéria e confere passagem naquele trajeto que era comprometido, né? Então essa é a história do aeróbio e por isso que o Faroya falou, quilhado, o aeróbio ajuda, né? Mas assim, tem que lembrar, né? Sempre que a gente fala qualquer coisa de gordura, tem que falar da dieta, senão a gente tem só um resultado parcial.